Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de continuidade de caminhos agora para funções de R3 para os reais. Essa aula é bem parecida com a nossa videoaula de continuidade de caminhos de funções de R2 para os reais, bem parecida mesmo, só que agora o traço da curva está dentro de R3. Então essa aula eu vou falar um pouquinho mais rápido e se tiver dúvidas, então vê a outra aula com link na descrição. Então vê se acompanha essa aula. Acompanhou? Acho que estamos bem. Não acompanhou? Teve dificuldades? Revisa a outra aula que eu fiz. Então vamos começar a aula. Então pega uma função de R3 por reais, um ponto x0, y0, z0, de modo que dê para calcular limites. E teorema. Se limite quando f de x, y, z de x0, y0, z0 é igual a L, então limite quando t tende a t0 de f de xt, yt, zt é igual a L. Aqui eu botei t0 só para deixar que é mais geral possível, mas não faz tanta diferença. O que é esse t0? T0, primeiro, gama de t tem que ser igual a xt, yt, z de t, ou seja, desde eu botar isso aqui tudo, eu podia botar f de gama de t, tá? É a mesma coisa. É uma aplicação contínua, não constante, ou seja, eu quero fazer trajetos, eu quero andar por caminhos, eu não quero ficar parado olhando o ponto. Então é não constante. E claro, a gente tem que pedir que gama de t0 seja igual a x0, y0, z0. Tem que passar por esse ponto, para a gente poder falar que esse limite tem alguma relação com esse limite. Tá? Ou seja, isso aqui tem que estar, o t indo para t0 tem que ficar tão próximo quanto se queira de xt0, y de t0 e z de t0. Pedir continuidade é a mesma coisa que eu acabei de falar aqui. Então, qual é a visão geométrica que nós temos sobre esse teorema, esse resultado? Essencialmente, temos aqui um 3D, aqui está o nosso domínio, aqui temos uma aplicação f que vai para um intervalo. Eu quero olhar o que acontece f próximo de L, ou seja, eu ficar olhando se está se aproximando de L ou não, olhando a esferinha em torno dela e ver se fica tão próximo de L quanto se queira. Mas ao invés de atacar por esse problema pontual, a gente faz curvas. Então a gente traça uma curva gama, passando por esse ponto aqui, x0, y0, z0. Então essa aqui é a nossa curva gama, com gama de t0 exatamente esse ponto aqui. E o que eu estou pedindo é, ao invés de calcular o limite quando x, y, z tende a x0, y0, z0 de f de x, y, z, eu calculo essencialmente o limite quando t tende a t0 de f de gama de t. Mais ou menos isso que está dizendo. Só que tem um ponto. Quando a gente bota xt, yt, zt, eu não coloquei nenhuma hipótese sobre ela. Então aqui não, aqui é como se eu já tivesse fixado uma gama. Só que tem um problema. Esse gama de t, a princípio, é arbitrário. Ou seja, vamos dizer que eu troquei um problema, a princípio difícil, para um problema que eu vou dizer fácil de calcular nível cálculo 1, só que esse gama de t é arbitrário, ou seja, eu tenho que olhar todos os espaços das curvas para garantir que talvez esse limite exista, ainda talvez. É possível garantir, mas o que eu estou dizendo é, isso aqui é muito complicado fazer em conta. Não dá para achar o caminho de todas as gamas e mostrar que o limite é igual, que dá tudo certo, que vale a pena. Eu tenho que calcular esse limite arbitrário, o gama de t é arbitrário. Então o que quer dizer isso? Consequência. Então o que vale aquele teorema não é para calcular limite, aquilo não serve para isso. Aquilo serve para provar que limite não existe. Em que sentido? Eu pego gama 1, gama 2, dois caminhos, em R3, satisfazendo as condições do enunciado anterior. E se eu tiver dois limites diferentes, só tem uma explicação. Se os dois limites são diferentes, é porque isso aqui não acontece. Se isso aqui não acontece, então é porque não existe esse limite. Não tem como existir. Então, como que eu disse, isso aqui que é o resultado importante. Note que eu estou escrevendo uma consequência. Se outra consequência muito mais rápida, se esse limite aqui não existir, do limite que eu tenho de t0 de f de gama 1 de t, então esse também não existe. Ou seja, basicamente a gente está forçando essa igualdade aqui.
forçou essa igualdade. Se esse aqui não existir, a priori esse aqui não existe. Se esse aqui, por vários caminhos, der diferente, é porque o limite é único, não pode também existir. Bom, então, baseado nisso, vamos fazer só um exemplo para entendermos bem o que está acontecendo. Então, eu quero fazer o limite quando x, y, z tende a 0, 0, 0, disso aqui tudo. Então, um exemplo, acho que bem tranquilo, se olhar minha outra videoaula. Então, como que a gente faz? Bom, a gente pode pegar um γ1 de t. Eu acho que o caminho sempre, vamos dizer, inicial interessante, t, 0, 0. Quando a gente fazer esse caminho aqui todo, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Então, vou fazer o limite quando t tende a 0. Quem é o t, 0, 0? Substitui o x por t, o y por 0 e o z por 0. Então, vai dar t vezes 0, dividido por t ao quadrado mais 0 ao quadrado. Esse limite é t vezes 0, é a mesma coisa. Isso aqui é a função constante. 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Isso aqui é 0. Vamos pegar um γ de 2 de t. Eu acho que um outro caminho que eu espero que seja natural, além do 0t0 e 00t, que não vai servir para nada, que o limite vai dar 0, a gente pode pegar x igual a t, não vamos zerar o numerador, y igual a t, e o z eu posso botar igual a 0. Então, o que nós temos? Então, isso aqui vai ser o limite, quando t tende a 0, de quem? De t vezes t, dividido por x por t, y por t, e o x ao quadrado por t ao quadrado. E esse limite é igual a 1. Então, como um limite é 0 e outro limite é 1, logo, não existe limite quando x, y, z tende a 0, 0, 0 dessa função aqui toda. xy sobre x2 mais z2. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.